pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui embaixo. No vídeo 2 vou-vos apresentar um novo PPR que foi criado muito recentemente pelo Banco Invest. Não percam já de seguida a análise na minha tela. Seguidamente, apresento-vos então aqui o Smart Invest PPR, que é um PPR que foi lançado muito recentemente, já em 2021, pelo Banco Invest, e que, por exemplo, face ao Alves Ribeiro PPR, que foi um PPR que já falamos aqui anteriormente no canal, tem uma particularidade que tem a ver com o seguinte. Neste PPR em específico, no Smart Invest PPR, vocês podem optar por escolher um de 3 subfundos possíveis, tendo em conta o vosso perfil de risco. O que é que eu quero dizer com isto? Se vamos aqui para baixo, aqui na página, podemos verificar que genericamente podemos escolher 3 tipos de subfundos. Um subfundo conservador, ou seja, em que estamos a assumir um risco mais baixo, um subfundo moderado, em que temos aqui no fundo um risco intermédio, e temos aqui também o subfundo dinâmico, em que temos um risco mais elevado. Aqui o Banco Invest também nos proporcionou aqui uma ferramenta onde basicamente podemos simular o valor do nosso investimento ao fim de um certo tempo. Aqui temos vários horizontes temporais possíveis para fazer a simulação. Aqui eu vou optar por utilizar os 20 anos. Depois também podemos aqui escolher um montante inicial, ou seja, um montante com o qual iniciamos este PPR, e depois também podemos verificar aqui e assumir aqui um conjunto de valores de reforços mensais. Aqui, portanto, eu vou escolher um valor de 50 euros mensais de reforços e vou optar aqui também por um montante inicial de 500 euros. E aqui, genericamente, com esta ferramenta, podemos aqui verificar qual é que é o nosso valor esperado ao fim deste horizonte temporal. Relembro que isto são estimativas de rentabilidades e, como tal, não devem ser vistas como um valor que efetivamente vamos ter ao final deste horizonte temporal. Aqui, para terem uma noção, no caso do Banco Invest, assume que para um perfil moderado a rentabilidade esperada líquida de comissões será de 4,1%. Se formos aqui, por exemplo, ao perfil conservador, verificamos que esta rentabilidade líquida esperada será de 3,3%. E se formos aqui ao perfil dinâmico, ou seja, o perfil de mais risco, a rentabilidade líquida esperada, no caso em concreto, será de 5,3%. Portanto, verificamos que as rentabilidades esperadas variam aqui em função do nível de risco e do tipo de subfundo que escolhemos em concreto. Depois, indo aqui às FAQs, há aqui uma questão importante que eu gostaria de vos transmitir e que tem a ver com o seguinte. Se vamos aqui para baixo, temos aqui esta questão de posso alterar o perfil do subfundo Smart Invest? E, portanto, a resposta do Banco Invest a esta questão é que sim, que nós podemos alterar a qualquer momento o nosso perfil e a alteração desse perfil não tem qualquer impacto em termos do benefício fiscal. Ou seja, o que é que isto significa? Se nós utilizarmos o benefício fiscal da dedução à coleta, se a qualquer momento nós decidirmos, por exemplo, vamos assumir que inicialmente optamos por um perfil conservador e se à frente pretendemos mudar, por exemplo, para um perfil moderado, nós podemos efetuar esta alteração, sendo que isto não terá qualquer impacto em termos do benefício fiscal. Isto porquê? Porque isto são subfundos, ou seja, nós continuamos a ter a subscrição do PPR. Portanto, daí se manterem os benefícios fiscais. Depois há aqui uma questão também importante, que é, vocês não podem ter 2 tipos de subfundos subscritos ao mesmo tempo. Ou seja, se tiverem um perfil conservador, não podem subscrever um perfil moderado e ter esses 2 subfundos. Portanto, vocês devem sempre optar por um deles. Voltando então aqui atrás, seguidamente iremos analisar a IFI de cada um destes subfundos PPR. Começando então aqui pelo perfil mais conservador, deixar-vos aqui apenas algumas notas que têm a ver com o seguinte. Ao nível da política de investimento, nós podemos verificar que este subfundo irá investir até um montante máximo de 30% em mercado acionista, sendo que o cenário central, ou seja, o cenário que normalmente se aplicará a este subfundo, será uma exposição ao mercado acionista na ordem dos 20%. Genericamente, este fundo irá investir em obrigações, portanto será o ativo aqui mais negociado ao nível deste subfundo. Depois uma outra nota também tem a ver com o seguinte. 80% do valor líquido global deste fundo será investido em ETFs, sendo que podemos ter ETFs de ações ou ETFs de obrigações. Refiro também que temos aqui um vídeo anterior no canal onde explicamos do que se tratam ETFs.
Depois aqui também outra nota que tem a ver com o horizonte temporal de investimento neste subfundo PPR. E aqui o que nos é referido é que este subfundo PPR poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo inferior a 3 anos. Depois aqui também, como podemos ver, temos o perfil de risco, que aqui numa escala de 1 a 7 será de 3, será nível 3. Depois aqui outro ponto importante tem a ver com os encargos, que será de 1,4%, que comparando aqui, por exemplo, com o Alves Ribeiro PPR, tem uma taxa de encargos semelhante, sendo que no Alves Ribeiro PPR anda na casa de 1,5%. Portanto, acaba por ser aqui uma taxa ligeiramente inferior. Em termos de rentabilidades históricas, como é indicado aqui, este subfundo foi constituído no passado dia 6 de janeiro de 2021, pelo que ainda não existe qualquer histórico. Passando então aqui para o subfundo moderado, em termos de política de investimento, ele é bastante semelhante, sendo que a única diferença tem a ver com o grau de exposição ao mercado acionista, que aqui é significativamente superior. Ou seja, se virmos genericamente, a exposição ao mercado acionista pode ir até um montante de 55%. Portanto, acaba por ser aqui uma exposição bastante superior ao perfil moderado. Depois, para além disso, verificamos que o cenário central de investimento em mercado acionista será aqui na ordem de 45%. Ou seja, acabamos por ter aqui uma distribuição praticamente equitativa entre ações e obrigações. Depois, indo aqui para baixo, em termos de período de investimento, como acaba por ser aqui um PPR, um subfundo PPR com mais risco, o período mínimo de investimento acaba por ser superior, o recomendado. Portanto, podemos ver aqui a nota de que ele não será adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo inferior entre 3 a 5 anos. Em termos de perfil de risco, esta maior exposição ao mercado acionista também tem impacto, portanto aqui acaba por ser um subfundo classificado com risco 4. E depois, se formos aqui às comissões, aos encargos de gestão, eles também são semelhantes ao subfundo conservador, portanto tem aqui uma percentagem de 1,4%. Finalmente, relativamente ao perfil dinâmico, verificamos que aqui, mais uma vez, a principal diferença tem a ver com a exposição ao mercado acionista, que aqui no caso poderá ir até 100%, portanto será o valor máximo, mas o cenário central será uma exposição ao mercado acionista na ordem dos 70%. Portanto, o que acaba por ser aqui uma exposição significativamente superior aos dois subfundos anteriores que vos mostrei. Depois aqui também, relativamente à recomendação do horizonte temporal de investimento, aqui como verificamos o horizonte é superior, ou seja, não é recomendado para pessoas que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo inferior a 5 anos ou então com uma idade superior a 57 anos. Ou seja, mais uma vez, o nível de risco acaba por ter um impacto importante em termos do horizonte de investimento neste subfundo PPR. Depois, em termos de nível de risco, ele é semelhante ao conservador, tem aqui um risco 4. E depois, indo aqui para baixo, como podemos ver mais uma vez, em termos de encargos, eles serão semelhantes, quer ao perfil conservador, quer ao perfil moderado. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Qualquer dúvida ou questão que tiverem sobre o vídeo, estejam à vontade para colocar as vossas questões na caixa de comentários. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!